Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aqui para Isabel Silvana. Ela escreveu aqui, a respeito da mensagem de ontem, dizendo: sair de casa com o Espírito Santo, ir para a igreja aumenta a influência do Espírito Santo. E depois que ela se edifica na igreja, ela sai para edificar os seus irmãos também, né? Então, parabéns aí, Isabel Silvana. Um forte abraço para você e para sua família, e parabéns, né, por, além de ser edificada, compartilhar com o próximo. E um forte abraço aqui também para o meu amigo Fábio, né, ele sempre escreve dentro do contexto histórico que eu compartilho, sempre ele traz algumas mensagens que são bem relevantes, né, eu gosto bastante dos comentários dele. Então, sempre que vocês puderem ouvir, né, ler os comentários das outras pessoas no canal no YouTube, vão lá e lê, dá um coraçãozinho, né, se vocês gostaram, tá bom? Eu acho bastante válido. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões, né? É um capítulo muito conhecido aqui. Bom, eu vou fazer um resumo aqui e vou compartilhar alguns versículos que traz alguns ensinamentos grandiosos, tá bom? Por exemplo, aqui no versículo 1 e 2, resumindo, Dario, né, o rei aqui, ele escolhe 120 príncipes e mais 3 presidentes, tá bom? Sobre esses 120 príncipes, para que ele não sofra nenhum dano no reino, né? O que significa isso? Um dos 3 presidentes aqui que ele escolheu para governar esses 120 aqui, aí dividindo para 3 presidentes, eu acho que dá 40 para cada, né? 40 para cada um ali. O que é isso, né? Sofrer algum dano? Eu acho que não era medo de sofrer algum ataque. Aqui, eu acredito que era um imposto, né? O que iria ser cobrado, um tributo. Então, ele precisava de bastante gente. Então, são chamados temporários, tá bom? Que ia ter aqui. Então, ele constituiu 120 príncipes. Sobre esses 120 príncipes, 3 presidentes para governar esses, para que ele não levasse algum dano, ou seja, não levasse algum prejuízo, né? Eu entendi dessa maneira aqui. E eu achei muito legal aqui que Daniel, ele era um desses presidentes. Olha só o que diz aqui no versículo 3. Então mesmo Daniel sobrepujou esses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente, porquanto o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só aqui, né? Daniel, ele se sobressaiu a mais do que os 120 príncipes e mais do que os 3 presidentes ali. Ele era um dos presidentes, ou seja, ele estava sendo melhor do que os outros 2 presidentes ali. E o próprio rei queria constituir ele como o segundo no reino ali, né? De ajudar a governar em todas as coisas. E isso ocasionou o quê? Um ciúmes, né, da parte dos outros 2 aqui, que estava vendo que esse cargo já ia ser ocupado pelo próprio Daniel, porque o rei o tinha como estima, não somente porque gostava, mas o trabalho, né, que Daniel faz. A gente pode ver que Daniel, ele se sobressaiu sobre todos os reinos, né? A gente vê ele aqui, né, nesse caso aqui em Daniel capítulo 6, Babilônia já caiu. Aqui quem está mandando agora é o Medo e os persas, né? E Dario aqui, ele é o rei agora dos persas aqui, e ele está dominando e ele toma, então, aqui Daniel, né? E coloca ali como um dos presidentes e já pretendendo aqui colocar ele sobre todo o reino, né? Então a gente vê que Daniel, ele passou a época de Nabucodonosor, depois do filho de Nabucodonosor, e agora está o reino da Pérsia ali, e ele também está como líder ali, né, porque Deus o abençoou, ele tem ali os dons, talento dele, então ele se sobressaía sobre as outras pessoas, então é muito interessante, e isso causou inveja nos outros ali que queriam também esse cargo, tá bom? Então, resumindo aqui, o que acontece, né? Esses outros aqui, eles começaram a ter inveja, né, de Daniel e quiseram destituir ele, né, do cargo dele, para que, ou destruir ele, para que eles pudessem ter esse cargo, tá bom? Então eles se juntam para fazer isso. Deixa eu ver a parte aqui. Eu vou ler o versículo 4 e 5 que eu achei muito interessante. Diz assim, ó: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpá-lo de alguma coisa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro.
nem culpa. Então aqueles homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Bom, então aqui eu achei muito interessante que eles tentaram ver aqui. Daniel era corrupto? Não era corrupto. Não podia acusar ali Daniel de corrupção. Não podia acusar ele de ser adúltero. Não podia acusar ele de ser mentiroso. Daniel não era nada disso, né? Então eles tinham que inventar alguma coisa ali, mas tinham que inventar alguma coisa que fosse uma armadilha, porque não adianta falar que a pessoa é fofoqueiro se ele não é fofoqueiro, né? Então, olha só que coisa assim. Se, ó, eu até achei algo interessante. Se alguém tem que inventar alguma coisa contra você, porque ela não tem algo contra você, talvez isso seja porque você é bom, né? Que você está no caminho certo. O ruim é quando... Será que a gente pode levar esse mesmo elogio como Daniel aqui? Porque aqui, no caso, eles estão acusando, eles estavam procurando algo para acusar Daniel, algo falso. E eles não achavam nem falso nem verdadeiro ali, né? Por quê? Porque Daniel, ele era excelente, ele cumpria os mandamentos, ele era fiel, né? Ele era corrupto? Não era corrupto, ele não roubava, não fazia nada de errado. Espero que sempre possamos ser desses elogios também, né? As pessoas não achem falta de nós, né? De nós sermos enganadores, fofoqueiros, de sermos corruptos, ou assim por diante. Daniel tinha todas as qualidades e não caía em nenhuma dessas tentações, tá bom? Inclusive, eles falaram, olha, se a gente quiser pegar o Daniel, vai ter que ser algo sobre a lei do Deus dele. A gente vai ter que inventar algo, uma armadilha sobre a lei do Deus dele. E é isso que eles tentam fazer. E que o mesmo possa acontecer conosco, tá bom? Se alguém for de nos acusar, que seja algo que a pessoa mesma esteja inventando. E aí é entre ela e Deus, né? Ela vai estar cometendo pecado, né? Claro, né, que nós temos os nossos defeitos, né? As pessoas podem falar dos nossos defeitos, não é o meu caso, né? Eu tenho defeito também, mas que se alguém for falar alguma coisa de nós, que seja algo inventado, né? Assim a gente sabe que a gente está limpo, né? É ruim quando a gente é acusado de algo que a gente realmente fez, né? Alguns vão pensar ao contrário, né? Pensar assim, não, é bom ser acusado, se pelo menos você fez, foi uma acusação justa. Eu já penso ao contrário, né? Se foi uma acusação injusta, eu fico mais tranquilo ainda, porque eu sei que aquilo não me cabe, né? Então isso é entre ela e a pessoa ali, ou é a opinião dela e pronto, acabou, né? Então que nós possamos ser dignos, né, desse elogio, né? Quando as pessoas atacam a gente com mentiras, é porque não tem verdades ou erros, né? Elas não estão achando faltas em nós para nos acusar, então tem que usar mentiras aí. Tá bom? Então achei interessante aqui. Então eles falam que eles têm que achar algo na lei de Daniel. Então o que eles fazem, né? Eles vão até Dario, e eles falam com Dario sobre fazer uma regra no reino de que ninguém pode pedir alguma coisa a nenhum dos deuses a não ser a Dario por um período de 30 dias. E isso é muito sedutor ali pro rei Dario, né? Ele receber essa glória, essa adoração de todas as pessoas. E isso era comum entre os reis, né? Vocês lembram lá de Nabucodonosor, levantou a estátua, todo mundo tinha que adorar. Então eles queriam, às vezes, se fazer como Deus ali. E Dario caiu nessa armadilha aqui. Só que tem muitas coisas aqui que a gente observa que eles fizeram que foi uma armadilha, né? Que a gente vê aqui que eles mentiram, né? O decreto está todo errado aqui se fosse fazer minuciosamente da maneira que eles fizeram. Por exemplo, o versículo 6 diz assim, ó. E então aqueles príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: o rei Dario vive para sempre. Esse o rei Dario, né, vive para sempre, é uma saudação que eles usavam, Daniel usa, outros usam também. Não é uma questão de adoração, tá bom? Já estou explicando porque o próprio Daniel também sauda o rei dessa maneira aqui. Então a gente observa que se juntaram todos, né? Eles falaram assim: vamos todo mundo, que se der ruim para um, vai dar ruim para todo mundo. E a gente, todo mundo junto, vai ter mais força para ir contra Daniel. Então eles veio com um plano, né? E aqui no versículo 7 eles dizem assim, ó: todos os presidentes do reino e os magistrados e príncipes, capitões dos governos, tornaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, fazendo uma firme proibição de qualquer que no espaço de 30 dias fizesse alguma petição a qualquer dos deuses e qualquer homem
a não ser a ti, ó rei, ou seja lançado na cova de leões. Então eles fizeram uma armadilha aqui, né? Eles sabiam que Daniel, ele orava a Deus. Então eles falaram, a gente tem que fazer uma lei que seja contra a lei dele, né? Ele tem que orar a Deus, vamos fazer uma lei que não pode orar a Deus, que aí se ele quebrar essa lei, ele então vai ser jogado na cova do leão. Essa era a armadilha aqui. O rei Dario, ele não percebeu e ele gostou da ideia aqui, tá bom? Nesse dado momento. Agora, olha só a mentira deles aqui, né? Quando ele diz aqui, ó, todos os presidentes do reino e magistrados e príncipes. Ué, Daniel não era um desses presidentes? Então não foi um conselho entre todos os presidentes, foi um conselho que eles fizeram sem o Daniel saber e levaram isso ao rei e disseram que era algo unânime, né? Que todos os presidentes e príncipes haviam concordado, né? O que era mentira. Então eles já começaram esse decreto aqui com mentira. E aí o rei, então, ele faz esse decreto, ele sela com o anel dele ali, né? O sinete do anel, né? E faz esse decreto que não pode ser alterado. Bom, aí continuando a história aqui, eles vão, né, e observam que Daniel, ao saber, quando Daniel ele fica sabendo aqui no versículo 10 sobre esse decreto, o que ele faz? Ele sabe que não dá para alterar. Quando é um decreto ali feito com o anel do rei, não dá para alterar. Então ele não vai reclamar para o rei, ô rei, você fez isso aí e vai me prejudicar. Não, ele vai lá e ora a Deus, né? Justamente o que não podia, né? Então, será que olha só, né? Um decreto para ele que ele não pudesse orar ou pedir a Deus. E o que ele faz? Ele vai lá e pede a Deus, né? Será que ele poderia simplesmente dizer assim, eu vou ficar 30 dias sem orar? Não, eu vou fechar a janela do meu quarto aqui, da minha casa, e ninguém vai ver eu orando, né? Eu posso fazer isso? Não. Daniel nada impedia ele orar. Eu fico atônico quando eu pergunto para algumas pessoas e elas não oram, não têm o hábito de orar, não têm o hábito de conversar com Deus. A gente precisa conversar com Deus sempre, tá bom? Oração sempre, quando acorda, antes de dormir, com a família. A gente sempre tem que estar orando. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus de confiança e oração. Bom, então Daniel ele vai lá e continua as suas orações. Ele fazia 3 orações ao dia. Então, os outros aqui, né, que queriam aquele cargo de Daniel, foram lá já em monte para ver ele orando, né? E ele vai lá e ora realmente. Então, todos eles voltam até o rei Dario e começa a falar com o rei, né? Você não fez o decreto, ó rei, de que todo mundo não pode pedir coisa alguma, a não ser se fosse a ti, durante 30 dias? Isso está no versículo 12, né? Aí o rei Dario pega e fala, sim, certa é essa palavra, né? Não se pode mudar esse decreto. E aí eles pegam e falam, então, o Daniel, que você colocou ali como um dos presidentes, ele está orando, né? E aí, então, a ficha a ficha é quando era aquele orelhão de ficha, né? Que ligava ali. Então, caiu a ficha ali do rei Dario e ele viu, nossa, fiz uma besteira. E esses armaram cilada contra mim. Quando ele ficou sabendo isso, né, que era Daniel seria jogado na cova do leão, ele se ficou triste e ele tentou o dia inteiro ali, sei lá, chamou advogado, outras pessoas, para ver se tinha alguma maneira de salvar. Ele tentou de todas as maneiras salvar Daniel dessa sentença de ser jogado na cova de leão. Isso mostra o grande carinho e amor que ele tinha por Daniel, né, o grande prestígio que ele tinha por Daniel. Porém, novamente veio aqueles presidentes e príncipes e falaram, olha rei, na lei dos Medo e Persa não pode ser alterado. Você vai ter que fazer isso, jogar Daniel, né? Você fez o decreto, assim, colocou o selo ali do anel. Então ele teve que jogar, né, Daniel lá. E aí, antes de jogar Daniel, né, ele chama Daniel e fala, né, que o Deus dele protegeria ele, né? Ele fala essas palavras aqui que o Deus dele protegeria ele. Tá aqui, ó, no versículo 10. E então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei a Daniel disse: O teu Deus que te constituiu, quem tu serve continuamente, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel de seus nobres.
Então a gente vê aqui que, diferente do reino de Nabucodonosor, o reino de Dario ele era dividido, né, entre os medos e persas ali. Então ele não tinha a voz absoluta. Então selou com o anel do rei, mas também outros nobres teve que selar ali para ver que ninguém ia remover a pedra, né? Algum tipo de ser, e eles selam com o anel ali para ver que ninguém retirou a pedra para salvar ali Daniel. Então ele tinha que passar a noite inteira ali. O que Dario faz nesse tempo? Ele volta para o seu palácio e ele recusa todos os tipos de música. E ele entra em jejum e oração ali para que Daniel fosse livrado ali, né? Ele orou, né, para que Deus pudesse livrar Daniel. Então ele chega de manhã e vai e chama por Daniel com a voz triste, né? Ele tinha a esperança que Deus pudesse livrar Daniel ali, mas ele chama com a voz triste porque ele sabe que seria algo assim quase impossível, né? E aí ele ouve a voz de Daniel de dentro da cova dos leões, né? E aí então ele manda tirar e ele fica alegre dentro de si. Ele está alegre por Daniel, mas a escritura diz que ele ficou alegre dentro de si, porque o Deus livrou ali Daniel. E aí então o que ele mandou fazer, né? Ele mandou jogar aqueles que haviam acusado Daniel, porque aquilo era uma prova, né, de que Daniel ele era inocente e que as pessoas estavam caçando ocasião contra Daniel. Então ele fez um outro decreto e jogou aqueles que acusaram Daniel dentro da cova lá do leão. É dito aqui na escritura que os leão não esperou nem cair, né? Já pegou no alto ali, já foi estraçalhando os ossos ali. Então foi uma cena bárbara aqui, tá bom? Bom, vou finalizar a mensagem de hoje aqui falando sobre o testemunho de Daniel, né? Ele fala que um anjo veio e fechou a boca dos leões, tá bom? Lá na Galeria da Fé, a Galeria da Fé é Hebreus 11, né? Que fala daqueles que tiveram grande fé, os heróis da fé, né? Em Hebreus 11, para você ter ideia, vai falando lá de... Quando fala de Daniel, fala assim, ó, tá em Hebreus 11, versículo 33. E fecharam a boca dos leões, isso já fazendo menção a Daniel que foi jogado na cova dos leões. E a Galeria da Fé nós temos lá escrito Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Raabe, Isaque, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Davi. Esses foram homens que demonstraram, homens e mulheres, conforme foi lido aqui, que demonstraram grande fé. E Daniel é um deles, só que não fala o nome de Daniel, fala que também foi fechada a boca dos leões, tá bom? O versículo que eu quero compartilhar com vocês, que eu gostei demais, né? Eu vou dar uma interpretação aqui para vocês, e cada um pode procurar a sua própria interpretação, né? O Fábio, que gosta de fazer os comentários aí, pode pesquisar um pouquinho mais e deixar um comentário aí para nós, tá bom? Quem é o anjo que foi lá e fechou a boca dos leões para Daniel? Olha só o que diz aqui o versículo, né? Daniel 6, versículo 22. Daniel disse assim, ó: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então aqui diz, né, que o meu Deus enviou o seu anjo, né? Que anjo é esse aqui, né? Bom, eu acredito que é o mesmo anjo que estava na fornalha ardente, ou seja, o próprio Jeová, o próprio Senhor Jesus Cristo estava aqui com Daniel também. Essa expressão aqui no Velho Testamento, o anjo aqui, né, é o anjo Senhor, é o mesmo que está na sarça ardente, que conversa com Moisés ali. Eu acredito que é o próprio Senhor Jesus Cristo que estava aqui com Daniel. E isso tem uma influência tão grande na vida de Daniel, que daqui para frente ele vai ter visões e vai falar outras coisas, e são revelações muito grandes a partir do capítulo 7 aqui para frente. Tá bom? A gente pode até estudar um pouquinho, apesar que a designação vai só até o capítulo 6. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Por que que... Aqui já é minha opinião, tá bom? Que aqui é o próprio Senhor. Eu entendo aqui da seguinte maneira, ó, quando diz aqui, o meu Deus enviou o seu anjo. Quando fala o meu Deus, ele está falando o Pai Celestial. O Pai Celestial enviou o seu anjo. Aí vocês perguntam, mas Jesus Cristo é anjo? Bom, veja bem, a palavra anjo significa mensageiro. Jesus Cristo, ele é a própria mensagem do evangelho, na verdade, né? Mas a mensageiro também dá para se traduzir
como enviado, né? Aquele que é mensageiro é aquele que está enviando a mensagem. Aqui seria assim: o Pai Celestial enviou o seu filho para fechar a boca dos leões ali, né? Eu acho muito bonita essa interpretação que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Mas não é uma doutrina, mas eu acredito que era o próprio Jeová, o próprio Senhor Jesus Cristo que estava lá na cova dos leões e fechou. Assim como eu acredito que era o próprio Cristo que estava na fornalha ardente e na sarça ardente conversando com Moisés, tá bom? Então deixa seu comentário aí, se o que vocês acreditam. E o Fábio aí, que sempre faz uma análise também, traz uma escritura aí para nós, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, né? Mostrando, eu amei estudar essa escritura porque mostra o grande amor que o Pai Celestial tem por nós, o grande cuidado que o próprio Salvador, ele poderia enviar alguém, mas o próprio Salvador, ele cuida de nós, né? Então eu acho muito interessante isso. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.